começaram a ser divulgados alguns trechos do relatório final da CPI da pandemia, feito pelo senador Renan Calheiros, e também a íntegra de um relatório paralelo feito por outro integrante da CPI, o senador Alessandro Vieira. Nesse diagnóstico, eu vou analisar os dois textos e falar sobre a importância de, na semana que vem, quando os senadores forem votar os dois textos, ou seja, decidir o que será aprovado pela CPI dos dois textos, eles terem coragem e não seguir a conveniência política. Vamos lá? Quando a CPI da pandemia começou, os aliados do Bolsonaro disseram que ali ia ter muito pão e circo e pouca objetividade. De fato, a gente riu muito com a CPI. Mas esses momentos engraçados foram exceção. O relatório final que o senador Renan Calheiros, relator da CPI, apresenta na semana que vem e que hoje já começou a ter partes divulgadas, porque o senador apresentou para seus colegas de manhã os principais trechos, mostra com provas que o governo Bolsonaro propositalmente agiu em alguns momentos de maneira que levou à morte das pessoas, contribuiu para que a gente chegasse a esse assustador número de 600 mil vítimas. O relatório parcial, paralelo, feito pelo senador Alessandro Vieira, que integra a CPI e que avança sobre alguns pontos que o Renan Calheiros não cobriu, é muito importante porque meio que burla a conveniência política que o Renan teve que seguir para fazer um relatório de consenso entre a maioria dos senadores. Em um ponto específico, o Alessandro Vieira preenche uma lacuna que, na minha opinião, o Renan deixou vazia. Ele pede o indiciamento do general Walter Braga Neto, atualmente ministro da Defesa, mas que foi chefe da Casa Civil durante todo o primeiro ano da pandemia e parte desse segundo ano, e foi diretamente responsável por diversas decisões que deveriam ter sido tomadas ou que foram tomadas de maneira errada no combate à pandemia. O Alessandro Vieira pede o indiciamento do Braga Neto por 3 crimes. Um crime da lei de impeachment, portanto um crime de responsabilidade, que é violar alguma garantia fundamental da pessoa humana. Um crime do Código Penal, que é o crime de epidemia. E um crime internacional que viola o Estatuto de Roma, que é o crime contra a humanidade. O Braga Neto, assim como diversos outros militares, esses outros militares que estão também no relatório do Renan, devem responder pela omissão ou pela ação criminosa que tiveram. Dizer que o Braga Neto não foi responsável pela omissão do governo no ano passado ou pelas decisões erradas é conveniência política. A CPI erra se no conjunto não aprovar essas sugestões do senador Alessandro Vieira e ele acerta de ter colocado isso em seu relatório. Conforme diz o senador, o Senado não tem que, por conveniência política, decidir não investigar algumas autoridades. Tem que ter poder e autonomia para investigar seja quem for, o militar que for, ou como ele mesmo sugeriu logo no início do seu mandato, de se criar uma CPI para investigar ministros do STF que sejam. Na semana que vem, a gente vai ter a leitura pública do relatório e a votação do texto, dos dois textos, do texto do Renan e do texto do Alessandro Vieira. O que sair dessa votação vai ser determinante para a gente, daqui a alguns anos, lembrar de uma maneira ou de outra dessa CPI. Na semana que vem, depois de ouvir os familiares das vítimas, alguns familiares que estão sendo convidados a depor, se os senadores tiverem a coragem necessária para votar nos bons trechos do relatório do Renan e nos bons trechos do relatório do Alessandro Vieira, seguirá para Augusto Aras e para os demais procuradores um trabalho robusto. E é dessa maneira que a gente quer lembrar da CPI no futuro.